As correntes de jato estão entrando em colapso agora? Descubra exatamente o que está acontecendo e qual o impacto que o comportamento das correntes de jato tem sobre nós neste vídeo. Portanto, fique atento até o final e, se você gostar do vídeo, ficarei galacticamente feliz com um polegar para cima e um comentário, pois é assim que conseguimos que o algoritmo do YouTube mostre este vídeo para ainda mais pessoas. Muito obrigado, pessoal, e sejam bem-vindos! Há algum tempo, uma enorme anomalia de temperatura no Atlântico Norte dominou as manchetes. Em um vídeo mais antigo, expliquei por que essa anomalia provavelmente se deveu a uma combinação de El Niño, poeira do Saara ausente e emissões de enxofre ausentes de navios de carga. Agora, o próximo anúncio apocalíptico: as correntes de jato da Terra estão se comportando de forma completamente caótica. Mas, antes de mais nada, vamos esclarecer o que é uma corrente de jato. A corrente de jato refere-se a uma corrente de ar forte e estreita na atmosfera que circunda nosso planeta em faixas grandes e onduladas. Elas ocorrem devido a diferenças de temperatura e pressão entre as regiões polares e os trópicos. Por quê? Como qualquer pessoa que já tenha visitado a Escandinávia e a floresta tropical sabe, o ar nas regiões equatoriais é mais aquecido pela radiação solar do que nas regiões polares. E essas diferenças de temperatura levam à formação de áreas de alta e baixa pressão. Como o ar sempre se move de uma área com pressão mais alta para uma área com pressão mais baixa, são criadas correntes de ar horizontais. A propósito, essa é uma boa prova da forma esférica da Terra. Em uma Terra plana, onde a radiação solar seria a mesma em todos os lugares, o fenômeno dessas diferenças de temperatura e pressão seria inexplicável. Desculpem os terraplanistas. Vou lhe mostrar a prova da Terra plana. Acabei de colocar um isqueiro em uma caixa de fósforos. Está bem? Nada se move, nada gira aqui, nenhuma força centrífuga atua aqui. Agora, há também a rotação da Terra. Devido ao efeito Coriolis, do qual você provavelmente se lembra das aulas de física, que é causado pela rotação da Terra, as correntes de ar são desviadas na direção leste-oeste e formam a corrente de jato. Há duas correntes principais, a corrente de jato polar nas latitudes mais altas e a corrente de jato tropical nas latitudes mais baixas. Eu sei, muito complexo, então vamos resumir novamente. A radiação solar diferente causa temperaturas diferentes, o que faz com que as correntes de ar se movam do Equador em direção aos polos. Devido à rotação da Terra, essas correntes são desviadas na direção leste-oeste, resultando na corrente de jato. É por isso que um voo de leste a oeste leva mais tempo do que um voo na outra direção, porque as aeronaves usam essas correntes de jato como uma espécie de rodovia aérea. A corrente de jato como fluxo de vento global é, obviamente, imensamente importante e tem efeitos enormes sobre os padrões climáticos, influenciando a direção das massas de ar, as mudanças de temperatura e umidade e as mudanças nas áreas de alta e baixa pressão. É por isso que pode ser preocupante ver como a corrente de jato está se comportando atualmente. A jornalista científica Carly Cassella escreve: a parte sul da corrente de jato sobre a América do Norte se desfez completamente e está passando por uma revolução viciosa que desencadeou uma onda de calor sem precedentes. Podemos verificar isso por nós mesmos em ArcPoint no Show.net, de fato, ver que uma espécie de divisão se formou sob o caminho atual da corrente de jato. Os meteorologistas falam de um domo de calor, e as temperaturas resultantes foram realmente recordes. No México, por exemplo, foram registrados 49,5 graus Celsius no verão. Ufa! Eu passo parte do ano na Sicília e gosto muito do calor e do sol, mas com quase 50 graus Celsius eu já estaria farto. Não é divertido nem mesmo comer pizza nesse tipo de calor, e depois, a vida toda não é divertida. Portanto, o sino de calor sobre a América do Norte é extremamente enérgico e isso provavelmente se deve à corrente de jato. O fato de ela correr de forma tão estranha e fragmentada no hemisfério norte foi o que permitiu a formação dessa área separada de calor. O meteorologista Jeff Berardelli escreveu no Twitter: quando olho para essa corrente de jato, a palavra insanidade me vem à mente. Essa constelação, provavelmente amplificada pelo aquecimento global, está produzindo um calor recorde tão extremo que até mesmo os especialistas estão espantados. O que é certo é que a corrente de jato parece instável e fragmentada neste momento. Em vez de um movimento contínuo no sentido leste-oeste, as faixas da corrente de jato estão mais onduladas, levando a bloqueios e eventos climáticos extremos. Então, o que está acontecendo aqui? Será que isso se deve principalmente ao aquecimento global, como escreveu Jeff Berardelli? O aquecimento do clima devido à mudança climática pode ter um impacto sobre a corrente de jato. Porque se as temperaturas também se aquecem em regiões mais distantes do Equador, isso altera o fluxo de ar entre o Equador e a região polar.
Sem diferenças de temperatura, não há mais diferenças claras entre as áreas de alta e baixa pressão das regiões do Equador e dos polos. Portanto, não há mais correntes de ar fortes e, portanto, a corrente de jato é mais fraca. Portanto, essa pode ser uma das causas. No entanto, estou surpreso que muitas pessoas estejam citando o aquecimento global como a causa principal, porque há um evento muito mais agudo que é a causa principal óbvia, El Niño. Esse é um fenômeno climático natural caracterizado por um aquecimento das temperaturas da superfície no Pacífico Equatorial. Embora seja apenas um evento local, ele tem um impacto global porque as correntes oceânicas e de vento mudam como resultado. Acabei de produzir um vídeo muito detalhado sobre o El Niño, portanto, se estiver interessado nos detalhes desse fenômeno, fique à vontade para clicar na caixa de informações. Então, o que está acontecendo neste momento? Durante um evento El Niño, as diferenças normais de temperatura entre o leste e o oeste do Pacífico são reduzidas, levando a uma mudança na pressão. E essa mudança afeta a corrente de jato e pode contribuir para a instabilidade e a fragmentação. Como resultado, as faixas da corrente de jato em latitudes mais altas são perturbadas e desviadas, o que pode levar a fenômenos climáticos incomuns. Por exemplo, as áreas de alta pressão podem ser bloqueadas em determinadas regiões, o que pode levar a ondas de calor de longa duração, mas também a ondas de frio. Ao mesmo tempo, as áreas de baixa pressão podem ficar presas em outras regiões, o que pode levar a um aumento das chuvas ou até mesmo a enchentes, razão pela qual o El Niño de fato leva ao aumento de furacões em algumas regiões, mas reduz a frequência de furacões em outras. Essas alterações na corrente de jato estão mudando o clima em todo o mundo. Em algumas regiões, elas podem levar a secas, ondas de calor e incêndios florestais, enquanto outras regiões enfrentam tempestades, chuvas fortes e períodos de frio. Esses impactos podem ser sentidos localmente, mas também em escala global. Bom, agora posso ouvir alguns de vocês perguntando: por que aquele homem estranho da internet está me falando agora sobre essa coisa de La Ninja? Porque agora há um consenso entre os meteorologistas de que a nova fase do El Niño começou recentemente. Os períodos anteriores foram caracterizados pelo fenômeno oposto, La Niña. Esse fenômeno tendia a reduzir as temperaturas. Portanto, agora estamos no início da nova fase do El Niño e a conexão temporal e factual com o comportamento da corrente de jato e também com as anomalias de temperatura no Atlântico Norte é, na minha opinião, mais do que clara. Em minha opinião, essa é provavelmente a principal causa. As mudanças climáticas possivelmente amplificam o efeito. No site da NOAA, a Administração Americana de Meteorologia e Oceanografia, consta o seguinte com relação à influência do El Niño. À medida que a posição da água quente se desloca para frente e para trás ao longo do Equador sobre o Pacífico, a região com a maior evaporação de água para a atmosfera também se desloca junto com ela. Isso tem implicações profundas para a posição média da corrente de jato. Portanto, os curiosos fenômenos climáticos que estamos vivenciando provavelmente estão todos relacionados à nova fase do El Niño. Por que a fragmentação da corrente de jato e a anomalia de temperatura no Atlântico são tão excepcionalmente fortes? Ou porque a mudança climática está amplificando os efeitos do El Niño desta vez, ou porque estamos vivenciando uma fase particularmente poderosa do El Niño. Para saber com certeza, precisamos continuar monitorando e coletando dados. Mas não importa qual das duas opções seja, provavelmente podemos esperar por alguns eventos climáticos especiais em um futuro muito próximo. Para que eu possa continuar a sintonizar tantos espectadores, eu ficaria galacticamente feliz se você seguisse meu canal. Porque eu sei, pelas estatísticas do YouTube, que grande parte dos espectadores ainda nem se inscreveu. Não custa nada, me ajuda muito e você não perderá mais nenhum vídeo de ciência. Muito obrigado, pessoal! Nosso próximo vídeo será novamente emocionante. Mais uma vez, você pode esperar um super corte, desta vez sobre o tema buracos negros. Portanto, não percam um novo vídeo no próximo sábado. Como sempre, ele é muito empolgante. E se quiser apoiar meu canal, fique à vontade para visitar a loja online, onde você pode encontrar as camisetas dos meus vídeos. Caso contrário, eu diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!